Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos em mais um momento de uma reflexão bíblica. O texto que escolhi para hoje é Marcos, capítulo 16. O versículo é o versículo 15. Esse texto áureo, tão conhecido de todos nós, que nas suas sentenças verbais está escrito: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Este pequeno verso nos implica algumas coisas. Em primeiro lugar, a tarefa suprema da igreja. O Senhor Jesus usou uma expressão, e a expressão que ele usa é a expressão ide. Ide, quando sai dos lábios do Senhor Jesus, tem um tom de uma ordem. Observe que o Senhor Jesus não deu para a igreja uma opção de fazer missões ou de evangelizar. O Senhor Jesus, na verdade, deu uma ordem. Veja, nós não temos uma opção, nós temos uma ordem. Nunca se esqueça disso. Jesus não deu a você uma opção de pregar, de evangelizar, de ganhar almas. Jesus deu a você uma ordem: ide. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A igreja tem uma tremenda responsabilidade. A tarefa suprema da igreja é evangelizar, anunciar, proclamar, pregar, falar do evangelho, acerca do evangelho a toda a criatura. É importante também ressaltar que não é a missão da igreja salvar o mundo. A missão da igreja é evangelizar. Porque uma é a missão da igreja, outra é a missão de Cristo. E outra é a missão do Espírito Santo. A missão da igreja é pregar o evangelho. A missão do Espírito Santo é convencer o pecador. E a missão de Cristo é salvar este pecador que foi convencido pelo Espírito Santo por meio da pregação do evangelho. Então existe uma unidade de trabalho entre a igreja, o Espírito e Cristo. Apocalipse 22, versículo 17. Em Marcos 16, 15, também encontramos, além de uma ordem, uma visão. Ide por todo o mundo. Olha a visão de Deus. A visão de Deus é uma visão de mundo. Além dele ter dado uma ordem para a igreja, ele também deu à igreja qual seria a sua visão, ou seja, o seu campo de atuação, o campo de alcance. A visão de Deus é uma visão de mundo. Quando se fala de mundo, nesse sentido missiológico, na cosmovisão missionária, compreende-se os povos, tribos, línguas e nações. Apocalipse capítulo 5, versículo de número 9. Digno é o Cordeiro de abrir o livro, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então a visão de Deus é uma visão de mundo. É bem verdade que há igrejas que têm visão
só interna, de 4 paredes, ou que olham só para si mesmo, para dentro dela. Não conseguem enxergar a grande missão que a igreja tem lá fora das 4 paredes. Até porque a palavra igreja já também evoca isso, não é? Eclésia, chamados para fora. Nós fomos chamados para fora do mundo para a igreja, mas também somos chamados para fora da igreja, 4 paredes, para ir ao mundo, anunciar ao mundo as virtudes dos bens futuros. E é nossa responsabilidade cumprir com esta obrigação. Esta ordem está em Mateus 21:19, Marcos 16:15, Lucas 24:47, João 20:21, Atos 1, verso 8. Então não temos como fugir de tamanha responsabilidade. Não é um versículo isolado, pelo contrário, é uma doutrina bíblica. Temos uma ordem, temos uma visão, mas também temos uma mensagem: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Já temos a mensagem, e a mensagem é o Evangelho. Veja, nós não construímos, não inventamos, não criamos a mensagem. Nós já a temos. E a mensagem é o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O Evangelho nada mais é do que as boas novas de salvação. Dentro do Evangelho está também o plano de Deus para a redenção de toda a raça humana. O amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor, que na cruz do Calvário morreu para nos salvar e perdoar os nossos pecados. Se eu tenho uma ordem, tenho uma visão e tenho um Evangelho, é necessário também um preparo. Sim, um preparo bíblico para poder anunciar este Evangelho. Até porque vamos encontrar pela frente pessoas que professam outras religiões ou outras fé, e certamente será um momento de poder explicar a razão da nossa fé, como Pedro nos ensinou. E para explicar a razão da nossa fé, se faz necessário ter um pleno conhecimento daquilo que cremos, daquilo que pregamos, para uma boa defesa de fé. Além de termos uma ordem, o ide, e além de termos uma visão, que é o mundo, de termos uma mensagem, que é o Evangelho, e ter a necessidade do preparo pessoal para anunciar este Evangelho, nós temos também a capacitação, porque sabemos que não estamos sós. O Espírito Santo está conosco e ele nos capacita, nos reveste de poder e de autoridade, de ousadia para falarmos livremente de Cristo às pessoas. O Evangelho é simples. Se falarmos da simplicidade do Evangelho, mas na unção e na autoridade que o Espírito Santo nos capacita e nos confere, teremos grandes resultados. Eu creio que Deus te chamou para uma grande obra. E eu creio que Deus é poderoso para te levantar e te usar na face desta terra. Seja um ganhador de almas. Parafraseando o livro chamado Gênesis, capítulo 30, verso 1, quando Raquel olhou para Jacó, seu marido,
e lhe disse: dá-me filhos, senão morro. Poderíamos usar esse texto e fazer uma paráfrase, tirando Jacó, colocando Jesus, tirando Raquel e colocando o seu nome, tirando filhos e colocando almas. Então nós teríamos: Senhor Jesus, dá-me almas, senão morro. Que essa seja a sua oração e que Deus possa te levantar tremendamente nesta terra. Deus te abençoe. Até a nossa próxima reflexão.